bom, a se edificar um templo. Depois cheguei a dar aqui mais algumas, bom, a se edificar um templo. Depois cheguei a dar aqui mais algumas vezes, né? Bem, meus amados irmãos, é certo que hoje nós temos aqui essa grande obra, esse grande trabalho. E outro dia, eu falando com o nosso irmão, pastor Antônio José, porque, irmãos, agora no dia 15 de novembro, bom, eu não saí de casa pela manhã. Então, procurei o telefone do pastor Antônio José, telefonei para ele, disse: pastor Antônio José, hoje é o aniversário de um acontecimento muito importante da sua família. Bom, e naturalmente ele lembrou-se que naquele dia os seus pais, João Carlos Tavares Pereira e Barritinha Azevedo Pereira, estavam se entregando a Jesus lá no Templo Central, 15 de novembro de 1967, há 38 anos passados, né? Ele gostou que a gente conversasse daquele assunto, não é? Irmão Carlos e Barritinha foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, não é? Olha, irmãos, e Antônio José, o pastor Antônio José, rapazinho assim, pequeno ainda, um rapazinho já, bem, eu fui à casa dele, os pais novos convertidos, e vi o pastor, o irmão Antônio José, assim de fora. Aí eu olhei para ele, olhei para aquele jovem, irmãos, e gravei na minha mente, ficou filmada a fisionomia dele, né? Então hoje parece que eu estou vendo ele naquele dia. Rapazinho bem novo, isto não era outra coisa, irmãos, senão Deus já me dizendo, já avisando que Antônio José, pastor Antônio José, seria um grande instrumento nas mãos de Deus, não é assim? Seu pai, sua mãe, sua mamãe faltaram, Jesus os levou, mas ele ficou, né? Ficou cooperando, ajudando, e eu confesso uma coisa, irmãos, que procurei ajudar muito o irmão Antônio José, naqueles princípios, naqueles tempos passados, viu, Antônio José? A gente procurou muito de apontar para aqui, para lá, lidar com conselhos, né? Mas assim, pastor Antônio José, tá, nesse tempo ele disse, bom, a consideração, pastor, foi um pastor que apontou, não quiseram, vamos consagrar o irmão Antônio José para ser evangelista, não, vamos ter ele lá como pastor. Ele vai para Juazeiro, vai falar com outro pastor, ele precisa ser pastor também, né? Não pode ficar num cargo inferior, né? Bom, não diminuindo o evangelista, né? Bem, e o consagramos a pastor. Deus te abençoado ricamente o nosso amado e querido irmão, viu? E vai abençoá-lo ainda mais, irmãos. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e sabemos que o Deus que tem nos ajudado até aqui vai nos abençoar e nos ajudar até o dia final, até que cumpramos com a nossa missão aqui no mundo. Porque cada um de nós, meus irmãos, tem uma missão a cumprir aqui na terra. Bem, e os nossos dias estão nas mãos de Deus, estão contados nas mãos do Senhor. Agora, Deus quer que nós sejamos fiéis e que os nossos dias aqui na terra, bem, sejam bem empregados no seu trabalho, na sua causa, e procuremos ganhar almas para Jesus, e passemos o nosso melhor para Deus. Eu estou certo de uma coisa, irmãos, se nós formos fiéis até o final, é como disse Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, irmãos, nessa conferência de escola dominical, vai cantar o nosso irmão pastor Vitorino Freire. Ele cantava antigamente nas campanhas do nosso irmão Bernardo Johnson. Bernardo Johnson, meus irmãos, ele era um dos 10 maiores pregadores do mundo. Ele estava cotado entre os 10 maiores pregadores do mundo. Bem, e eu perguntei ao irmão Antônio Gilberto, irmão Antônio Gilberto, me diga uma coisa, porque um homem como o Bernardo Johnson, um homem tão abençoado, tão ajudado por Deus, na salvação das almas perdidas, partiu para Jesus, tão novo, com 63 anos. Ele disse, pastor Baixo, isso é um mistério. E bem, pastor Antônio Gilberto, e eu já estou com 84, né? E até aqui estou ainda por aqui, né? Ajudando, cooperando, ele disse também, isso aí é um mistério. Bem, no outro dia, eu também conversando com ele, Antônio Gilberto, irmãos, é um dos maiores teólogos da nossa igreja no Brasil. Ele comenta a revista Escola Dominical, né? É um grande professor. Bem, amados irmãos, eu disse, olha, irmão Antônio Gilberto,
Eu estava pensando ontem naquele assunto que nós conversamos, e eu fiquei pensando no Senhor Jesus. Jesus morreu com 33 anos. 33 anos, irmãos. Alguém dizer muito novo, né? Mas ele podia dizer, pai, eu cumpri a missão que ele me desse a realizar aqui no mundo. João 12:4, não? Bem, morreu com 33 anos, mas cumpriu aquele que Deus mandou que ele fizesse, né? Quer dizer, ele morreu, sim, irmãos, mas depois que cumpriu toda a missão que Deus lhe incumbira. E eu fiquei pensando, ora, Jesus morreu com 33 anos, mas fez mais do que Matusalém em 969, mais do que Jared em 962, né? Bom, então, irmãos, eu disse ao pastor Antônio Gilberto, olha, pastor Gilberto, o caso é o seguinte: Deus tem uma missão para nós realizarmos aqui nesse mundo, e Ele nos deve quando cumprimos com aquela missão. Se estivermos novos ou mais velhos, etc., mas Ele quer que nós tenhamos cumprido com a tua missão, a nossa missão, para que o Senhor Jesus um dia possa nos dizer, como falou o nosso bom pastor Messias: está bem, servo bom e fiel. Sou bom com os fiéis, sou muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E então nós brilharemos como o sol num reino maravilhoso do nosso Pai. Aleluia. Então, irmãos, todos nós temos uma missão a cumprir. E Deus quer que cumpramos com essa missão a contento, com amor, com verdade, com sinceridade. Bem, e quando terminarmos o nosso tempo aqui, Ele nos deve para o seu reino de glória. Né? Bem, eu quero também dizer uma coisa, irmãos, que Jesus virá muito breve, irmãos. Eu vim dar esse recado aqui hoje à noite aos irmãos. Eu um pouco adoentado, reconheço, mas eu vim dar esse recado aos irmãos hoje à noite, que o Senhor Jesus vem muito breve. Ele virá muito mais breve do que nós pensamos, viu? Contei agora uma história verídica que li em um livro, também um livro escrito por um escritor muito abalizado. Ele contou que 2 jovens dos Estados Unidos iam realizar uma cruzada de evangelização numa cidade americana. Né? Eram 2 bons pregadores. Bem, lá numa altura, uma pessoa deu com a mão, eles iam viajando numa autoestrada. Uma pessoa deu com a mão pedindo carona. Eles pararam, mandaram que a pessoa, que o estranho, ficasse no banco traseiro. E eles iam da frente, iam dirigindo, outro ao lado do motorista, e iam conversando sobre a volta de Jesus. Conversaram. Lá na altura, o estranho se meteu um pouquinho e disse: olha, meus irmãos, eu estou notando que vocês estão conversando sobre a segunda volta do Senhor Jesus. Não é verdade? Aí eles disseram: sim, isso gosto de alegria em nossos corações. Então aquele estranho disse: mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Talvez vocês não estejam pensando que o Senhor Jesus virá muito mais breve do que vocês estão pensando. Aí, irmãos, o motorista diminuiu a marcha do carro para olhar para trás, para ver quem era aquele cidadão falando com tanta autoridade. Mas quando eles olharam para trás, irmão, não viram mais ninguém. Naturalmente, Deus tinha mandado um anjo para dar aquele recado. Né? Jesus virá muito mais breve do que vocês estão pensando. Né? Então, irmãos, fiquemos certos disso. Jesus virá muito mais cedo do que aquilo que nós estamos pensando. Os acontecimentos do mundo hoje, irmãos, tudo está indicando que Jesus é muito breve. Né? É terremotos, é fomes, é doenças, é pestes, é tanta coisa. Não, eu estive lendo a respeito de doenças do mundo, da AIDS, que está matando milhões e milhões no mundo inteiro. O câncer, o coração está levando só aqui no Brasil 500 mil brasileiros por ano. Viu? Bem, e o câncer é outro número muito grande. A AIDS está levando milhões, especialmente na África. Né? Bem, amados e queridos irmãos, terremotos, como agora lá no Paquistão, 71 mil pessoas morreram, e está lá os grandes estragos. Teve tsunami lá na Indonésia e na Índia, que matou 270 mil pessoas, um terremoto no mar, né? E as águas invadiram as terras. Né? Bem,
Irmãos, esses furacões que têm passado pelos Estados Unidos, destruído cidades, pode se dizer destruído, como Lusiânia, ficou alagada pelas águas há muitos anos, muitos dias, e outras cidades americanas e outros lugares do mundo. O Golfo do México, que é onde os americanos têm muito petróleo daquela região, foi preciso parar todos aqueles trabalhos, irmãos, por causa das grandes ventanias de chuvas enormes que passaram ali no Golfo do México, entrando por outras regiões. Porque é isso, irmãos, tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus virá muito breve e nós devemos estar preparados, né? Para quando ele voltar. Quando ele voltar, não vai esperar que ninguém arrume a mala, né? Quem estiver pronto, subirá com ele. Quem não estiver, naturalmente, vai ficar e sofrer por causa do seu descuido, da sua obediência. Mas enquanto é dia, irmãos, enquanto é dia, enquanto o Senhor Jesus não vem, usemos esse restante de tempo que nos resta para trabalhar para Jesus, para sermos fiéis a Ele, e quando Ele voltar, nos levará a todos para o seu Rei de Glória, né? Quando soar a última trombeta, disse o apóstolo Paulo, quando soar a última trombeta, aqueles que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós então seremos transformados e levados pelo Espírito Santo, não é? Que está aqui com a igreja, levados ao encontro do Senhor dos Ares. Servo dito o nome do Senhor, ali nos encontraremos com Jesus, logo no caminho do céu, irmãos. Outro dia o irmão estava dizendo que quando chegasse no céu, queria ver logo a Jesus. Aí o irmão disse, olha meus irmãos, minha irmã, se você for crente em Jesus, você vai logo se encontrar com Jesus no caminho, né? Não é assim? Jesus vai nos esperar lá a certa altura, né? E todos nós vamos ver logo no caminho. Quando chegar lá no céu, a todos teremos visto Jesus. Bom, isso é maravilhoso, não é, irmãos? Irmãos, uma coisa melhor do que a gente ser crente, do que a gente andar nos caminhos do Senhor. O irmão, a irmã, ore constantemente, leia a sua Bíblia, né? Leia a sua Bíblia. Esteja sempre da igreja, cantando, orando, trabalhando. Faça, meu irmão, minha irmã, o que puder para o Senhor Jesus. Aleluia. Porque não há coisa melhor do que a gente ser crente, não é? Porque quando Jesus vier, nos levará e nos dará a recompensa daquilo que nós fizermos em prol de sua santa e maravilhosa causa. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, olhe, eu quero dar, antes de dar, já para bem essa palavra, quero vos dar uma palavra sobre um histórico, pequeno histórico, aqui da congregação do Parque Buenos Aires. Os irmãos todos conhecem, né? Congregação do Parque Buenos Aires. Pois é o trabalho mais velho, irmãos, da igreja em Fortaleza. Quero dizer essa palavra porque muitos irmãos, às vezes, não têm conhecimento disso. A congregação mais antiga aqui em Fortaleza. Um irmão chamado João Luiz e outro chamado Luiz Santana, em 1923, vieram do Pará, eles aceitaram Jesus lá no Pará, eles eram cearenses, vieram aqui para a região do Cocó, onde tinham parentes, né? Aí começaram a testificar, irmãos, começaram a testificar, e algumas pessoas começaram a aceitar Jesus como Salvador. A irmã Ana, do irmão Zé Vaqueiro, aceitou Jesus, seu filho João, o irmão Zé Maria, a irmã Angélica, sua esposa, era uma irmã velhinha, mas muito alegre, falava muitas línguas. Eu cheguei a dirigir curso daquele lá, viu? Ali, naquele lugar que se chamava antigamente Cocó, viu? Bem, amados irmãos, e o irmão Zé Vaqueiro me contou que em 1925, no mês de janeiro, o irmão missionário Samuel Distron passou aqui no Ceará, veio até o Cocó e batizou os 4 primeiros crentes, né? Ana, seu filho João, irmão Zé Maria e sua esposa. 25 de janeiro de 1925, viu? Bom, assim formou-se aquela congregação. Vamos dizer assim, o campo todo da cidade dos missionários, né? Bem, amados e queridos irmãos, depois chegou do Rio Grande do Norte, irmão chamado Luiz Francisco da Silva. Ele era muito inteligente, eu conheci muito aquele irmão, viu? Começou a testificar e pregar para os irmãos, e aquele irmão, irmãos, foi ricamente usado das mãos de Deus. Ali tinha uma jovem não crente, que sempre assistia às reuniões dos crentes. Não havia tanto culto, havia mais orações.
Nas orações os crentes pediam um batismo, um Espírito Santo, e aquela irmã, Luísa, saúde com 92 anos, era filho do João Porfírio e José de Lima. Ela estava rezando na sua casa, contando as contas do seu rosário, quando ela se lembrou da oração dos crentes. Como os crentes pediam um batismo com o Espírito Santo. Então, se ela deixou a reza de Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Com o rosário na mão, irmãos, Jesus batizou ela. As pessoas falar línguas, essa irmã está viva hoje, está lá na Aerolândia. Bom, filha do irmão Porfírio José de Lima. Aquele irmão Porfírio, irmão, se me morava ali também no Cocó. Ele me contou que estava a sua filha tinha se convertido, essa irmã Luzia, e então, uma noite, ele disse que estava dormindo, na madrugada. Quando ele olhou para o céu, um sonho, uma revelação, né? Olhou para o céu e viu Jesus numa janela lá no céu. Então, irmãos, ele disse que quando acordou, estava falando línguas. Ele não era crente ainda. O pai dessa irmã dizia. E assim o Cocó foi aumentando, viu? Foi aumentando, viu? Irmão Zé Vaqueiro, apesar da esposa crente, ele não aceitou Jesus logo. Outro dia eu vi uma biografia do irmão Zé Vaqueiro, lá a partida do pai de Andrade. Foi uma congregação que ele criou. Bem, mas não estava certa. Bem, mas, irmãos, ele me contou que no dia 12 de junho de 1930, já tinha pastor em Fortaleza, houve um culto ali do Cocó antigo, né? Bem, e ele aceitou Jesus, 12 de junho de 1930. Ele disse que na hora que se ajoelhou, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Né? Bom, meus irmãos, assim começou aquele abençoado trabalho lá, e hoje está se alastrando por essa tão grande região. Né? Irmão Antônio José, aqui nessa estrada aqui da cidade dos missionários, eu andei antigamente diversas vezes, era mato, irmãos, era quase um mato completo, uma casinha aqui, outra colar, né? Bom, hoje está uma cidade enorme, né? Bom, e agradecemos a Deus, porque o trabalho do Senhor tem crescido também, né? Cresce a cidade, o trabalho do Senhor cresce também, né? Em toda parte. E, Deus amados e queridos irmãos, então podemos dizer, em alto e bom som, que até aqui Deus tem nos abençoado e nos ajudado. Meu Deus que tem nos abençoado e nos ajudado até aqui, vai nos abençoar e nos guardar até o dia final. Ora, o que Ele quer, irmãos, é que nós lhe sejamos fiéis, que andemos nos seus caminhos, que vivamos em comunhão com Ele. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus, com seu Filho Jesus Cristo. Né? Não é com o mundo, nem com o pecado. Então, queridos irmãos, sejamos bem fiéis a Jesus, trabalhemos para Ele, aqui ao lado do vosso pastor, ao lado do grande dono e operadores, deste trabalho, né? Bem, e Deus tem bênção para vocês. Ele vai vos dar graça, força, sabedoria do céu, e cada irmão vai ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Instrumento para a salvação das almas e para a glorificação do seu santo e glorioso nome, viu? Olha, meus irmãos, e não vamos esquecer, Jesus é muito breve. Eu perguntei a um pastor, um tempo desses, pastor, como vai o senhor? Ele disse, vou bem, pastor. Eu vou, a minha mala está numa mão e o meu passaporte da outra, né? Quer dizer, está pronto para viajar, né? Bom, nós estamos assim também, irmãos, prontos para subir com Jesus. Será que nós estamos prontos para fazermos como fez, como orou o apóstolo João, quando disse, ora, vem, Senhor Jesus. Será, irmãos, que nós podemos fazer essa oração? Se podemos fazê-la em nome de Jesus, vamos fazê-la agora e vamos dizer em alta emoção, ora, vem, outra vez, ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, orem por nós, orem por mim. Estou com uma certa artrose nos meus joelhos. Eu peço as orações para que o Jesus me dê saúde plena, né? Bem? E outro dia, bem, quero falar certas coisas, né? Alguém diz, o pastor Márcio já está bem velhote, já devia estar fora do trabalho do senhor, está velho, né? Bom, meu irmão, eu reconheço que estou velhote, viu? Bem, mas o velho na casa de Deus, né? Há tantas promessas para o velho na casa de Deus. Salmo 92, né? Salmo 92 é de uma bênção, né? Bom,
E estou bem, mas se vinda o Senhor Jesus, viu? Venha da minha Bíblia, nos cultos da igreja, né? Se não faço grandes viagens, porque você tem quem faça em meu lugar, não é? E, bem, ainda hoje estivemos reunidos, né, pastor Adonis, até 2 horas da tarde, né? Onde tivemos até para espelho de quase 3 horas, né? Bom, o pastor Adonis é novo, é forte, né? Bem, o pastor Baixo é um velhote, mas, bem, irmãos, mas eu agradeço a Deus pela minha inteligência, porque a minha inteligência continua. Eu estou escrevendo um livro sobre a Assembleia de Deus do Ceará. Estou escrevendo também agora a história da minha vida, incluindo a história da igreja. Bom, eu estou lá numa certa altura. Não faço mais porque o tempo não dá. O tempo não dá. Porque algumas vezes, umas horinhas que estou em casa, também não falta visita. Só em casa é muito visitada. Né? A outra dia até esteve o presidente do Amapá, a convenção do Amapá, esteve lá em nossa casa. Eu menos pensava, chegou o Eliezer, lá do Recife, juiz, né? Veio à nossa casa atrás de dados para escrever um livro sobre a Assembleia de Deus do Recife. Né? Ele sabe que tem alguns conhecimentos do trabalho, né? Bem, e outras visitas importantes. Chegou um pastor também da Paraíba, atrás de dados, para escrever livro, né? Bem, amados irmãos, a gente vive inteiramente ocupado no trabalho do Senhor Jesus, orando pelos irmãos a quem eu amo. Eu quero bem a todos os irmãos, quero bem a toda a igreja. Né? Olha, irmãos, quando assumi a igreja na volta do pastor Indiano, que eu nem queria, nunca andei atrás de cargos. Não. Eu faz 20 anos já faz 20 anos que eu assumi a presidência da igreja. Bem, mas eu fiquei orando a Deus e dizendo, Senhor, por que não faz o mais novo e o mais competente? Minha mulher não tinha entrado dentro do quarto. Não sei se eu estivesse dentro do quarto. Eu tinha ouvido uma voz que eu ouvi. Uma voz bem forte dentro do quarto, irmãos. Quando eu estava ajoelhado na cama, ao lado da cama, orando, Senhor, por que foi eu? Por que não foi o mais novo e o mais competente? E aquela voz respondeu dizendo, foi você porque você ama o povo. Aí eu reconheci que queria muito bem mesmo a igreja, o povo de Deus, e Senhor, muito obrigado. Nunca mais fiz aquela pergunta, né? É um povo de Deus, é um povo que eu amo, é um povo pelo qual oro a Deus todos os dias. Seja bendito o nome do Senhor. E peço que os irmãos também orem por nós, por mim, por minha família e por todo o trabalho do Senhor Jesus, ali no Tempo Central, em Fortaleza, bem, no estado do Ceará, onde já temos cerca de 400 pastores. Trabalho grande, não é? Trabalho grande. Temos igrejas grandes também do interior do estado. Bom, e até que Deus tenha nos abençoado, nos ajudado, e como já falei, vai nos abençoar até que terminemos com a nossa carreira, com a nossa missão aqui na terra. Agora, o desejo de Deus é esse, que eles sejam fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém? E que estejamos preparados, irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Muito breve, o arcanjo lá no céu tocará a última trombeta. Jesus voltará rompendo as nuvens dos céus para levar esse mundo, esse povo, essa igreja que ele comprou, que ele resgatou com o preço do seu sangue. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor.